dia a todas e a todos. Realmente, para mim, é uma enorme alegria e honra estar nesse evento. E eu vou partir para a minha apresentação para que eu possa aproveitar da melhor forma possível esse tempo. O que me coube falar, então, nesse quinto seminário foi sobre IA generativa, deixa eu aqui fechar, sobre IA generativa na perspectiva da neurociência. Então, essa é a minha principal contribuição para o tema. Eu separei essa apresentação em quatro tópicos. Por que precisamos falar sobre o cérebro? Então, eu quero focar no fator, no que eu estou chamando de fator cérebro na governança digital de IA generativa. Então, por que precisamos falar sobre o cérebro? Falar sobre plasticidade cerebral e profissionais de excelência no Poder Judiciário, sobre o impacto do uso de IA generativa sobre o cérebro de profissionais de excelência e governança digital de IA generativa na perspectiva da neurociência. Bom, por que precisamos falar sobre o cérebro? Então, a pergunta é por que a governança digital, o uso de IA generativa no judiciário, deve incluir necessariamente uma abordagem neurocientífica? E a resposta para isso é porque a transformação tecnológica que nós temos vivido, principalmente com o avanço da IA generativa, que eu considero uma mudança paradigmática, já está implicando em alterações significativas nos cérebros dos profissionais de excelência do Poder Judiciário, que são usuárias e usuários de inteligência artificial generativa. E aqui só lembrando que o meu foco é inteligência artificial generativa, como, por exemplo, o chat GPT. Para isso, dois conceitos importantes para que a gente compreenda, né, que alterações são essas. Então, vale lembrar que todos os nossos cérebros, eles possuem o que é chamado de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, que é uma capacidade de se modificar, tanto em termos estruturais quanto em termos funcionais, para que a gente se adapte a novas experiências, aprenda novas informações, que a gente crie novas memórias. Se nós não tivéssemos plasticidade cerebral, hoje você chegaria ao final do dia sem lembrar o que ocorreu ao longo do dia. Então, você hoje acordou com o cérebro e vai dormir com outro cérebro. E outro, né, aspecto importante para a nossa discussão são as redes neurais, que estão ilustradas aqui. A gente tem muito uma lógica, né, que foi chamada de uma lógica localizacionista, que é de estruturas cerebrais, mas hoje nós vemos o cérebro não só como estruturas, mas como elas estão interligadas, formando redes neurais, e essas redes neurais, elas que vão ser o substrato para as nossas funções cognitivas, emocionais e sensoriais. Então, essas redes sensoriais, elas vão ser subjacentes aos nossos hábitos, às nossas cognições, aos nossos padrões de emoção, à nossa saúde cerebral e também de transtornos mentais. Então, indo para o segundo ponto plasticidade cerebral e profissionais de excelência do Poder Judiciário. Quando eu estou falando de profissionais de excelência, eu estou falando de competências cognitivas, socioemocionais, técnicas, de liderança, éticas. E aí, o que nós temos? Se nós olharmos o cérebro desses profissionais de excelência do Poder Judiciário, antes da chegada da IA generativa, a gente precisa visualizar lá, considerando a plasticidade cerebral, as redes neurais, que esse cérebro ele foi moldado por um longo período de tempo por alguns fatores-chave, como percurso acadêmico, anos e anos de estudo, resolução de problemas complexos, autoconhecimento, interação com gente, mais gente, mais gente, ou seja, com diferentes perfis de pessoa. Então, nós temos um cérebro que foi moldado sem o uso de IA generativa. E aí vou para o terceiro aspecto, onde eu vou me dedicar um pouco mais, que é o impacto do uso generativo sobre o cérebro. O que vai acontecer com essa nossa configuração, como o nosso cérebro foi moldado a partir da chegada e do uso
da inteligência artificial generativa. E para isso, eu quero falar de algumas redes neurais, a ideia, né, como o doutor Rodrigo apontou bem, é uma linguagem mais simples, mas eu quero apontar algumas redes neurais bastante estudadas pela neurociência e que vão, né, tá lá, vão tá lá determinando nossos atos, nosso comportamento, nossas emoções, como eu disse para vocês. Então, a rede frontoparietal, e eu não vou mostrar a parte anatômica, mas depois isso é facilmente pesquisável, ela vai ser importante para raciocínio crítico e tomada de decisão. E eu já vou convidando vocês a fazerem, né, uma correlação com a importância dessas funções cognitivas e emocionais pro papel do Poder Judiciário. A rede de controle executivo, que está relacionada principalmente à memória de trabalho e resolução de problemas, só uma pequena definição: memória de trabalho é a capacidade da gente manter uma informação no cérebro ao mesmo tempo que a gente trabalha com ela. Uma forma fácil de visualizar é, se eu perguntar para você quanto que é 3 vezes 5 mais 10 menos 5 dividido por 4, você sabe fazer essa conta pelo menos há décadas. O difícil não é fazer a conta, mas é você guardar o enunciado que eu disse e, enquanto guarda o enunciado, fazer essa operação. Com a rede de controle atencional, cuja principal função ligada a foco e concentração, a rede de saliência, que é a detecção de estímulos relevantes, tem um monte de estímulos presentes, detectar dentro disso quais são esses estímulos relevantes, a rede linguística de comunicação escrita e verbal, a rede de modo padrão de criatividade e reflexão profunda, e a rede límbica de processos emocionais e regulação do comportamento relacionado às emoções. Não estou falando de todas, mas estou falando de redes neurais estruturantes, e a ideia é ver como essas redes, ou seja, eu estou falando estruturalmente e funcionalmente de redes que existem nos nossos cérebros, podem ser impactadas positivamente e negativamente pelo uso de inteligência artificial generativa. Então, o primeiro como é que eu uso de IA generativa como o ChatGPT, e eu falo do ChatGPT, que é a ferramenta que eu tenho domínio, como é que pode impactar positivamente o cérebro? Uma forma dela impactar positivamente é como um estímulo à flexibilidade cognitiva. Então, ele pode exigir de magistrados, de servidores, que eles tenham que adaptar como eles usam o cérebro para essa nova forma de analisar dados, interpretar informações. Isso pode levar ao que a gente chama, então, de flexibilidade cognitiva. Pode aprimorar, sim, a tomada de decisão, porque ao acessar um grande volume de dados e de uma forma organizada, pode favorecer insights e melhorar o raciocínio crítico e o processamento de informações. Contribui para o desenvolvimento de novas habilidades, e tudo que eu estou falando de aprendizagem, eu estou falando, né, de alteração de plasticidade cerebral, alteração de redes neurais, de sinapses, de neurônios, como eles se comunicam, como se dá a neurotransmissão. Então, a incorporação de IA generativa no trabalho judicial pode levar à aquisição, sim, de novas competências tecnológicas e analíticas. Redução da carga cognitiva repetitiva é um aspecto que tem sido muito abordado, que é quando eu automatizo tarefas rotineiras, como triagem de documentos, análises de padrões. Isso permite que o profissional de excelência concentre sua energia cognitiva, vamos dizer assim, em questões mais estratégicas, mais criativas, mais complexas, prevenindo uma fadiga cognitiva. Podemos sim otimizar a memória de trabalho. Então, ao invés de eu ter que ter um enorme conjunto de informações no cérebro e ter que trabalhar com elas, eu, a partir da IA, me fornecendo resumos, análise rápidas de grande conjunto de dados, eu posso, então, manter o foco em elementos que são chave, o que vai fortalecer redes associadas à memória de trabalho e à capacidade de atenção. Mas quero também, né,
nessa breve apresentação, focar em como o uso da IA generativa, como o ChatGPT, pode impactar negativamente o cérebro. Uma das formas que pode impactar é a dependência de respostas prontas. Né? Então, quando eu tenho uma resposta rápida e outra resposta rápida e outra resposta rápida, isso pode reduzir a motivação e a necessidade desse profissional de excelência em buscar informações por conta própria, de pensar profundamente, criticamente, o que pode literalmente atrofiar habilidades de pesquisa e de análise crítica. Outro risco é redução na profundidade do pensamento. Então, como ele fornece respostas rápidas e imediatas, como o doutor Rodrigo, né, nos mostrou, isso pode levar a um menor tempo de reflexão sobre questões complexas, reduzindo a profundidade do pensamento crítico, da capacidade de analisar diferentes perspectivas. Alguns temas, dependendo da sua complexidade, eles são processuais, né? Como o doutor Fábio lembrou bem, o Kahneman, né, com o seu livro O Cérebro, né, o pensamento rápido e devagar, e para as questões complexas, nós precisamos de um processamento das informações lento, né? Então, pode reduzir. Diminuição da retenção de informações, isso já acontece com os motores de busca, e lembrando que a generativa não é um motor de busca, ela cria novos conteúdos, mas se está na internet, se eu posso buscar na inteligência artificial generativa, eu não preciso mais guardar essa informação. De um jeito muito mais simples, a gente sabe que com a chegada dos smartphones, a gente às vezes não lembra nem do próprio número do celular. E eu estou falando muito para além disso. Lembrando aquele profissional que vem de um acúmulo de longos anos de estudo, de experiência, de interações, eu paro de usar essas informações e passo a usar as informações que a inteligência artificial generativa tá me oferecendo. Desestímulo à criatividade, depender de forma excessiva das respostas geradas por IA para problemas criativos pode limitar a nossa capacidade de gerar ideias originais e soluções inovadoras. E então eu começo a me acostumar a receber respostas prontas, ideias prontas, e eu quero sempre que vocês mantenham em mente. Eu tenho uma dada configuração cerebral antes da chegada da IA generativa, e eu tenho essa configuração mudando com a chegada da IA generativa. Outro aspecto é uma erosão das habilidades de escrita, fala, articulação, expressão, resumindo, de comunicação. Então, constantemente, para quem é um profissional de excelência e lida com temas complexos, com tomada de decisões complexos, ele tem que formular pensamentos, argumentos, criticar seu próprio pensar, buscar soluções, testar essas soluções, e quando se habitua a depender do texto gerado pela IA, eu acabo tendo, sim, uma diminuição na capacidade de comunicação escrita, verbal, na expressão. E vale lembrar que sem IA generativa, a gente já trocou uma série de frases por um emoji e é capaz de ficar bastante incomodado se alguém insistir em enviar um áudio, imagina, de 30 segundos. Que absurdo alguém enviar um áudio de 30 segundos. Outro aspecto é a confiança excessiva na precisão da informação. Usuários podem desenvolver essa confiança e passar ao quê? Negligenciar algo que é estruturante, que é verificar e validar de forma crítica as respostas produzidas por inteligência artificial, o que pode levar a mal-entendidos, decisões mal informadas, erros. Então, agora, essa confiança, ele respondeu uma vez corretamente, 2 vezes corretamente, 3 vezes corretamente, é uma característica do cérebro a se habituar a esse tipo de resposta. Então, a gente vai precisar de treinamentos neurocognitivos para nadar contra essa correnteza. E chego aqui, caminhando para o final,
O quarto tópico, né, da minha apresentação, que é governança digital de IA generativa na perspectiva da neurociência. Esse quinto seminário, ele ocorre num momento importante. Nessa semana, no dia 9, né, o CNJ abriu um convite para que especialistas se inscrevam para audiência pública sobre o uso do IA no judiciário, e já liberou a minuta do que será, né, a alteração da resolução 332 de 2000. Então, considerando que a gente está nesse momento, né, de alteração da resolução, por que a governança digital de IA generativa? Então, eu trouxe até aqui, precisa considerar a perspectiva da neurociência, e o aspecto principal, eu poderia citar vários, mas vou me deter a esse aqui. Se eu vou para alteração da resolução, ou mesmo a resolução 332 de 2000, ela destaca a centralidade da pessoa humana e a supervisão humana do uso de IA. E aí, o que eu tenho? Se tem uma centralidade da pessoa humana e a inteligência artificial generativa pode impactar negativamente a própria capacidade crítica desses profissionais de excelência, ou seja, o que eles têm de principais competências, então passa a ser importante na governança digital de IA generativa na perspectiva da neurociência. A proposta é que hajam intervenções baseadas em neurociências que previnam que processos cognitivos essenciais na função judicial sejam impactados pelo uso inadequado dessas inteligências artificiais, o que poderia levar a uma dependência cognitiva, todos esses impactos negativos que eu pontuei, afetando o quê? A capacidade de julgar de forma crítica. E aí, né, para isso, uma das propostas para que a governança digital na perspectiva da neurociência é um letramento em IA generativa na perspectiva da neurociência. Com isso, a gente objetiva o desenvolvimento de estratégias que vão favorecer que magistradas, magistrados, servidoras e servidoras mantenham suas capacidades cognitivas ativas, construída ao longo de décadas, só de estudo formal até a graduação são cerca de 16, 17 anos, e a gente sabe que o estudo é muito para além disso. Então, que eles mantenham suas capacidades cognitivas ativas, com isso possam supervisionar os resultados da IA e evite a substituição do pensamento crítico humano por decisões automatizadas. E aqui, esse é o meu último slide, eu quero destacar que hoje o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu programa de transformação digital, que tem um dos seus eixos a formação continuada, ele tem trazido uma série de oficinas presenciais chamada de letramento em IA generativa ChatGPT na perspectiva da neurociência. Eu tenho o prazer de ministrar esse curso com o professor Dr. Luiz Fernando Seriquet, que também é o secretário de TI do tribunal, e com isso, hoje, o Tribunal TJDFT é o único tribunal do país a estar ministrando já letramento em IA generativa na perspectiva da neurociência. Bom, termino por aqui, né, agradecendo essa oportunidade, e quero fazer mais 4 breves agradecimentos. A secretária da JUDFT, a Luana Andrada, pelo convite. Eu quero agradecer 2 escutas muito especiais que eu tenho tido nesse ponto de letramento em IA generativa na perspectiva da neurociência, que é o próprio professor Dr. Luiz Fernando, e também a Alessandra Salomão e a Renata Gantois, que com uma escuta sensível foi permitindo esse ambiente para chegarmos ao letramento. E por fim, e finalizando, quero agradecer à coordenadora pedagógica das oficinas presenciais de letramento em IA generativa ChatGPT na perspectiva da neurociência, que é a nossa querida Sara Alho. E com isso termina essa apresentação.